Bom dia, minha gente. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de sábado, dia 24 de janeiro de 2026. A Ioiô chegou, bom dia, bem-vinda. Eu sou a Miradoca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital. E a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos sortear nosso baralho. Domingo, mas não é sábado. Aí eu disse, bom dia, minha querida, feliz domingo. Eu acho que hoje é sábado. É sábado, bom. Olha a Marlu chegando, bom dia, bem-vinda. Então, vamos lá, minha gente, descobrir o baralho de hoje. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode traduzir melhor as energias e tendências desse nosso sábado, 24 de janeiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem viver nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Chegou a Lene Blue. Bom dia, flor do dia. Bem-vinda. Aqui. Tarô de Marcélia no Rei de Copas. Bonito, bom, legal, bacana. Aqui, ó, Tarô de Marcélia da editora Isis, é esse aqui. E aí, ele é tarô clássico, aquela coisa fundo branco, bastante contraste, arcanos maiores e menores, cores, se diz as primárias, né, eu acho, vermelho, amarelo, azul, e tem verde também, verde acho que não é das primárias, né, vermelho, amarelo, azul. Aí tem o branco e tem essa corzinha, tipo um bege, tipo um begezinho que dá um pouco diferente do branco. E então, e aí o verso é assim: bom dia, flores do dia, bom sábado a nós, bom sábado. Então vamos lá. Pedimos ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre a carta que melhor traduz as energias e tendências desse nosso sábado, 24 de janeiro de 2026, nos trazendo as intuições, palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Sabrina, bom dia, bem-vinda. Vamos ver.
aqui, ó. Nossa, aqui é espadas, né? Aí quantas eu vou contar? Ah, lembrei daquela outro dia. Ela lembrou uma de paus, um 6 de paus que saiu dia desses pra trás aí no outro tarô de Marcela, que era do tarô italiano, por causa das treliças que formam. Só que aqui não é paus, aqui é espada. As curvas são espadas. Deixa eu contar quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um 8 de espadas, tá? É um 8 de espadas. No baralho comum, isso aqui tem uma palavra de caminho, X, né? Mas tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, geometricamente, não tem realmente nada a ver. Vocês veem que é espada, mas a gente mal consegue ver que é espada, porque ela é curva aqui, né? E as ímpares... Vou mostrar só pra vocês verem que curioso que é, né? Eu acho que essa carta aqui, ela tem um sentido... Ó, por exemplo, essa daqui é paus. Essa aqui é uma de paus. 2, 4... Acho que é um 9 de paus esse daqui. Mas as espadas, quando elas são em número ímpar, aparece espada no meio. E quando é número par, aparece flor. Quer ver? Deixa eu achar aqui uma... Só para mostrar isso. Aqui, ó, por exemplo, essa daqui seria 3, 6, 7. É um 7, ó. É a que vem antes, ó. O 7 traz a espada no meio aqui, né? O 8 já vira uma florzinha, né? E vira essa elipse, fazendo esse cruzamento aqui. Interessante que o 8 é um número que surgiu no início da semana na somatória do 26 do livro, né? Tá no naipe de espadas, então tá falando do elemento ar, né? Mas como traz florzinha aqui, flores aqui, flores aqui, tem muito da terra, né? Aí cria uma redoma ao redor dessa flor, né? Pode funcionar como uma espécie de proteção para que essa florzinha se desenvolva. Até lembra também pauso, até lembra uma chama também, essas folhas amarelas, né? E há uma flor de 2, 4, 6 pétalas aqui, essa do meinho. E essas são aqueles tipo, aquela flor copo de leite, né? Mas com miolinho vermelho. Também lembra uma chama de fogo, né? Aqui, ó, a cor amarela, aqui vermelha, né? Então, essa parte, ela é invertida, né? E o meio amarelo e vermelho e preto, né? E em cima e embaixo formam os cruzamentos, as treliças, o entrelaçado, né? Essa forma da elipse, né? O formato do olho humano, né? Formato do olho humano e a florzinha no meio como se fosse uma pupila, né? É olhar através, eu acho, olhar através me veio isso agora, conseguir ver através da confusão da mente, né? Ai, nossa, a de ontem era essa. Ó, olha, a de ontem. Olha aqui, gente, tá vendo como que é? Se a gente for decorar ou ficar trazendo a palavra do baralho comum pra cá, que é confusão mental. Ok, pode até ser confusão mental, esses pensamentos cíclicos que ficam indo e voltando, o alto e o baixo do mesmo pensamento, isso ou aquilo. Mas aqui esse olho que olha além, a gente tá vindo do ágina, justamente, né? A flor ainda é azul aqui, ó, ó. Então, qual é a mensagem? É uma continuidade em relação a essa. É enxergar além, através do véu da ilusão aqui. Então, é você conseguindo, apesar da sua mente poder, hoje, trazer muita coisa, muita ideia. A minha mesmo tá cheia de ideias, mas também vê a limitação, né? Enfim, você consegue enxergar a verdade, você consegue enxergar a essência, tá? Você consegue deixar que os pensamentos atravessem, sejam do teor que for, né? Mas você pode ver a essência, você pode ver além daquilo que é a aparência,
né? Também você consegue, talvez, esperar, porque como a gente tá aqui, a gente saiu dos ouros que estavam vindo no meio aqui da semana, né? Então, nós saímos um pouco, desde ontem, de um lugar mais material, da experiência objetiva material, do naipe de ouros, da terra, do elemento terra. E entramos no elemento, né, do ar, da mente, embora aqui ainda exista o fogo, o espírito presente, olha, até as chamas aqui lembram, né, essa forma, a própria forma de elipse do portal aqui, né, as fumacinhas mostrando do ar, né, então a energia da mente, né, mas é uma mente, nossa, nesse momento, que está bastante habilidosa, conseguindo funcionar a serviço e não contra, né? O processo de vida, o processo dos ouros. E eu tava falando o seguinte, que enxergar além e aguardar, porque talvez não seja possível hoje operar muito as limitações, né? Eu penso que podem existir limitações, ou não ser a hora, limitações no sentido assim, ó, ou você não tem o que precisa para fazer tal coisa, ou você precisa esperar que dê o tempo certo, porque senão você está se antecipando, né? A sua ansiedade faz você querer fazer as coisas agora, tal, aquela coisa. Só que aqui você enxerga que provavelmente hoje não é o dia de fazer, ou de realizar, ou de se colocar, ou de colocar essa ideia em movimento de uma forma mais objetiva, né? Mas é olhar além, olhar através, né? Perceber que a ideia passa, que o fluxo passa, mas que você não é a ideia. Logo você consegue também ter presença de aguardar, de organizar, de planejar, né? Como essas linhas estão bem, embora elas limitem de alguma maneira, protegendo esse miolo, ao mesmo tempo elas estão organizadas, né? Elas não estão todas, não dá aquela sensação que existe, por exemplo, no tarô italiano, tem uma coisa que você percebe que prende a espada, quer ver? Vou ver se eu acho aqui, só para mostrar para vocês. Pra dizer assim, eu não estou... Ó, pra vocês verem, ó. Esse caso, ó, é a mesma carta, é o 8, tá? É o 8 de espadas. Ó, tem umas ataduras amarrando as espadas, que parece assim, tipo uns esparadrapos, elas passam... Ainda assim tem o vegetal aqui no meio, o raminho florescido, né? Mas vê, essas parecem estar mais ordenadas ainda do que essas, no meu entendimento, né? Aqui tem uma coisa no meio, elas não são contínuas, né? São 4 de cá, o cabo. Aqui também você vê melhor que a espada, que elas estão contínuas, né? Então, entre essa e essa parece mais organizada, né? Então, essa ideia de organização, ela tá presente na abertura da semana no livro, né? E vocês viram, veio nesse baralho e não nesse, né? Eu tenho essas duas versões do tarô de Marsella, né? Então, eu entendo que essa carta aqui fala para hoje sobre... eu acho que ela responde talvez, tá? Eu entendo que ela responda talvez... E ela vai nos proporcionar depurar ideias, tá? Então, eu diria depuração, filtrar ideias, aprimoramento, aperfeiçoamento das ideias do conteúdo mental, né? Ela vai ajudar a gente, ela sinaliza que a gente não está impulsiva, né? Então fala assim de sabedoria de aguardar, de esperar para que o que realmente é essencial, o que realmente tem verdade, vai poder ser realizado, trabalhado e tal, vivenciado, experienciado, né? No tempo certo e da forma mais alinhada possível, né? Então eu acho que é uma carta que fala assim de uma mente acessando muita coisa atravessando as ideias, os pensamentos, uma mente bastante ativa, porém muito bem aterrada, embasada,
né? Muito consciente a respeito da diferença, né? Entre a própria mente e o pensamento, aquela coisa do céu e das nuvens, tá? Então eu diria lucidez também, ela era uma palavra que já entrava aqui, mas aqui ela aumenta, tá? Lucidez, precisão de entendimento, compreensão, organização, tá? As palavras também do livro de segunda-feira também vão entrar nessa. Eu entendo que essa é uma mescla dessas duas, tá? A verdade, enxergar a verdade, aperfeiçoar, né? E melhorar, aprimorar, filtrar. Então, se fosse conselho, né? Espere, filtre, aperfeiçoe, olhe mais, aguarde que a coisa toda se mostre, que os melhores caminhos vão surgir, a coisa mais ordenada, a coisa mais alinhada, né? A partir dessa essência, né? E também a maneira de viabilizar e proteger essa essência, esse princípio que está no centro, que está no núcleo, né, do conteúdo, aquilo, a vitalidade que está ali no centro, no núcleo do conteúdo da mente, pode ser preservada até que ela ganhe força, para que ela se expresse, tá? Então eu diria, continua também algo do livro no sentido do silêncio, né? Vejam que esse livro traz até uma florzinha de 4 pétalas, uma coisa bem adornada, mas só que é em forma circular, né? Aqui na capa, não é elíptica, é círculo mesmo aqui, é uma bolinha, tá? Que coisa mais interessante, né, gente? Vocês veem isso? A Thaís chegando, bom dia, Thaís. Então eu diria, responde um talvez, por causa dessa necessidade de aguardar para que a coisa seja melhorada, aperfeiçoada, ou para que para que a gente chegue no tempo, no momento correto da expressão ou da realização dessa ideia, dessa atividade, dessa intenção, desse princípio, tá? Olha a Sabrina dizendo, tô bem observadora desde ontem, tentando ver o que há por trás, sim, do véu, gratidão. Ela é uma total continuação dessa, como entramos nessa, continuamos aqui, né? Reparem sempre, retomem, relembrem, né? Aqui há um aterramento muito bom, uma conexão, uma base muito aperfeiçoada do corpo, né? Uma base para a consciência, né? A gente entende a consciência, ela está dentro de um corpo, de um veículo, né? Físico, material, né? Então, há um assento adequado para que a consciência repouse, né? E seja compreendida, vista como sem se confundir com o conteúdo daquilo que passa através da consciência, aquela coisa de ser o céu e não as nuvens, não é? Então, as nuvens estão passando, elas podem ser, me parecem aqui, bonitas, belas, ordenadas, lindas, né? A organização, o planejamento, a idealização, ou a concepção, né, de alguma ideia, de algum projeto, de alguma coisa, mas que ainda não é expressa, não é a hora de agir sobre. É a hora realmente de continuar com ela amadurecendo aqui, porque os caminhos, as maneiras vão se revelando, né? Também tem filtro, vai se filtrando, né? E principalmente vai ser possível perceber ou identificar a essência, a chama lá, o núcleo da coisa, o essencial. Então, assim, bom, eu tenho essa ideia linda, maravilhosa, mas em essência, o que é? Isso aí é sobre o quê? É sobre o meu amor próprio, é sobre eu realizar aquilo que é importante para mim. Um exemplo, tá? De chegar no conteúdo essencial, porque o conteúdo essencial, ele tá sempre relacionado à realização profunda do ser, não é? Porque qualquer ideia, qualquer coisa que a gente intencione,
né? Tem relação com isso, com sua realização, com seu propósito, né? Com aquilo que você tá aqui para fazer, ou para ver, ou para testemunhar, ou para participar, né? Então, você tem essa consciência clara, tá? Ah, bom, então eu sei que no fundo, né, o centro, o núcleo da questão é essa, é a minha motivação, é a vontade, ou é aquilo para onde a minha alma tá voltada, né? É isso que tá no núcleo. Agora, a forma que isso vai ter, a maneira e os detalhes, né, de como que isso vai acontecer, tem muitas possibilidades, né? Eu posso melhorar ou também talvez simplificar, né? Ou eu preciso também essa parte que cruza, né? Eu preciso talvez conversar ou cruzar isso com outras linhas, com outros caminhos, com outras pessoas, porque pode ser você também se dedicando a uma concepção que envolve mais gente, né? Seja na execução, seja em quem vai receber isso. Então eu posso melhorar, aperfeiçoar, tornar isso ainda melhor, mais adequado ao público a que se destina, né? Eu junto com meus pares, certo? Então é algo nesse sentido, tá? Acho muito criativa, tá? Acho muito interessante, na verdade, essa carta, né? Ela só não é uma carta resolutiva e nem de ação imediata, né? De manifestação no hoje, no agora. Tá, então ela fala assim, mas é um sábado pra gente conceber, trabalhar nessa mente, perceber coisas, filtrar informação, né? Talvez filtrar informações, né? Então, por exemplo, se você esteve voltado para pesquisar, para, como é que fala? Colecionar dados que possam ser relevantes, hoje pode ser um dia de você peneirar. Então, de toda essa coleção que você reuniu aí de informação, né, de dados sobre tal coisa, você vai limpar, você vai organizar, você vai filtrar. Então, continua sendo a carta extremamente favorecedora dos estudos, da escrita, dos planos, né? Mas aqui muito sintonizada, aqui e sempre, né, gente? Desde a segunda-feira com o livro, me parece assim que essa mente, esse momento de conceber na mente as coisas, né? De imaginar, de inventar mesmo, de criar, né? Tá muito conectado com a base material. Aqui vem o 10 de ouros junto com esse livro tal, né? Aqui vem o urso ao redor, o planeta Terra, mostrando que há um assento no corpo, ou seja, está de acordo com o corpo, né? E aqui a florzinha no centro, mostrando que continua assim, né? Então, não é só a nuvem sozinha lá, é a nuvem com chão, né? Sabe? Então, é muito interessante, né? Deixa eu ver aqui, chegou a Vivi, bom dia, Vi, bem-vinda. Chegou a Beatrice Conderra, bom dia. E a Thaís me perguntou, a carta do livro veio antes de ontem? Não, Thaís, a carta do livro veio segunda-feira, amada, tá? Segunda-feira, né? A semana até agora é a carta do livro, a bailarina cósmica, a sensualidade. No coração da semana, o valete de ouros, né? Aí veio essa do chakra do centro Ajna, que é esse terceiro olho, representa, né? Com todas essas informações aqui. E hoje essa, ó, como é que essa continua dessa, né? Essa continuação dessa, tá? Então, não tem muita mudança, né, de ontem para hoje. Tem um aprofundamento, um aperfeiçoamento, né? Segue sendo muito mais um dia contemplativo, reflexivo, do que um dia de ação, de decisão, de expressão. Afinal, é lua nova ainda, né? A lua nova, a semeadura, né? Então, é um momento ainda de concepção original, inicial, de aperfeiçoamento, de melhoria, para que lá na crescente aquilo comece a ganhar uma forma externa, né? E lá na cheia vai realmente estar pronto, vamos dizer assim, certo? Que lindas! Obrigada, amada, disse a Thaís. De nada.
Então, gente, eu acho assim, maravilha, sabe? Continuamos com uma vibe extremamente positiva, saudável, né? Existe muito equilíbrio, né? O lance hoje realmente é a gente manter, né, essa estabilidade, permitir que essa mente floresça, né? Que esses conteúdos atravessem, mas sem maiores urgências, né? Sem zero pressa, tudo com muita tranquilidade e a gente provavelmente vai ter uma percepção muito aguçada, né? Essa coisa de perceber a essência é maravilhoso isso, né? É perfeito isso, sabe? Então eu acho que tá tudo de bom. Além do mais, essa carta também combina com esse valetinho lindo, né? As cores são as mesmas, né? Embora seja de espadas, né? E essa seja de ouros no baralho comum, né? Então, enfim, aqui também pode ter uma relação, né? Essa sequência aqui, ó, essa com essa com essa é muito abençoada, né? Porque essa é uma figura de proteção, né? Uma figura de grande força espiritual, né? Então ele vem protegendo e inspirando a gente e a influência dele vai se mostrando. Eu acho que quem aí estiver concebendo alguma coisa, criando alguma coisa, intencionando alguma coisa, eu vejo que isso aqui vai dar muito certo. Isso tem um grande potencial de causar um impacto muito positivo na vida da própria pessoa e de mais gente ao redor, né? Daquilo que está ao redor, do ambiente e tudo mais, tá? Me parece um processo assim, né, de uma influência que vai entrando e a gente vai dando espaço e aquilo vai criando uma ordem, uma certa vibe, favorece muito que a gente possa realmente dar passagem para alguma coisa muito interessante e muito benéfica para nossa vida, né, para a vida de quem tá em volta de nós, pro nosso ambiente, sabe? Então, muito legal, tá? Só que ela diz talvez porque ela diz, ó, calma, não é agora, né? Espera um pouco, é um talvez porque ainda tem coisas para serem aqui, talvez retiradas, dá para limpar um pouco, dá para aperfeiçoar um pouco, talvez a gente aperfeiçoe ainda mais, tire, limpe as arestas, sabe essa coisa, né? Torne mais simples, mais pura mesmo, e mais forte a coisa, tá? A coisa ainda vai se desenvolver, se fortalecer, e vão sair as confusões, as coisas que ainda podem estar poluindo de alguma maneira, ou excessos, né? Excessos, as rebarbas, arestas, sabe isso? Né? Ainda nós vamos melhorar, certo? Então é isso, minha gente. Muito bacana, né? Para variar, eu fico de cara, sabe? Eu nunca canso, né? Porque, nossa, que coisa, né? Vir justo essa elipse, como ela tem tudo a ver com essa, né? Que coisa, né? Então é isso, minha gente. Um excelente sábado para todos e todas e todes. Minha gratidão pela presença, participação de todos e cada um, dos ancestrais e da espiritualidade que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Um ótimo dia, fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é domingo, a gente conclui a semana, né? Vai ser bem legal também. E vou estar por lá, se inscreve no canal da Janela da Alma Cartomancia, para que a gente possa ter o número de inscritos que o YouTube exige, né? Para que a gente tenha a opção, né? De, se quisermos, transmitir também por lá. Para que eu possa fazer a live por lá, eu preciso ter 50 inscritos no mínimo. E eu estou, por enquanto, com 32. Então, era bom que se inscrevessem mais pessoas, certo? Eu acho que a maioria de vocês já se inscreveu, né? Não sei quem mais vai poder se inscrever, mas não custa avisar, né, gente?
Então é isso. Um beijo, fica bem e até amanhã. Tchauzinho.